Se você está inteirado com o que está acontecendo por aí, você já sabe de algumas coisas absurdas que estão acontecendo mais uma vez na Páscoa. A mais absurda delas é o preço do ovo de chocolate. Como você sabe, nós não temos assim, em tese nós não temos nada contra o ovo de chocolate, você pode comer o quanto você quiser. Essa é uma escolha sua, eu apenas acho que é caro demais. No entanto, como eu disse semana passada, e vale a pena dizer, se você quiser presentear o pastor da igreja, fica aí a dica. Eu fiquei sabendo, me mandaram uma propaganda, não sei se é real, se for real vocês me ajudem, que tem uma determinada marca, eu não vou fazer propaganda aqui, que tem ovo, é um ovo com amarula, a marca famosa, meio topzinha, aquelas coisas meio gourmet. É verdade isso? Alguém sabe dizer se é verdade que lançaram ovo da Copenhagen com amarula? É verdade? Alguém sabe se é verdade isso, gente? Tá muito... Não, a questão nem é essa. A questão é o quanto vocês querem ser abençoados. Essa é a questão. Caro é muito relativo, irmã Jolemara, porque o tamanho da bênção pode ser proporcional ao quanto você está investindo no ungido do Senhor. Bom, procede aí, produção. Qual o preço? Tem o valor? A gente fazendo aqui propaganda, né? Atenção, Copenhagen, se você estiver assistindo, manda aí. Tem preço aí, não? Não tem valor. Se você sabe que a coisa é cara, quando eles não têm a coragem de colocar o valor. Do tipo assim, você liga lá e pergunta o preço, ele fala, não, a gente só informa pessoalmente. É caro. Quando isso acontece é porque é caro. Se não fosse caro, eles colocavam um preço. Bom, fica a dica. 299. Direto lá, você ganha a fábrica, deve ser a fábrica, né? 299 deve vir o quê? Mas de quanto? É ovo com uma garrafinha? Quer dizer, você tem que fazer a mistura em casa. Põe um liquidificador. São apenas 8.000 unidades, olha aí. Marca clássica Sherry's Brands. Mini lojotinhas. Olha a vontade que o pessoal está ficando aqui. Que beleza, viu? Agora você pode pensar assim, por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente vai falar de Páscoa, é isso que importa. E se for pensar no que a gente tem vivido por aí, acabou. Já falamos sobre Páscoa, que interessa, e já poderíamos ir embora. Porque o que importa é que ovo vai escolher, que sabor que marca quanto custa, e por aí vai. Porque se nós fôssemos ser extremamente sinceros, o que restou da Páscoa mesmo é mais ou menos isso. Eu já disse aqui, uma pesquisa que foi feita numa escola, numa turma de crianças, cerca de 20 a 30 crianças, perguntaram para as crianças, uma escola aqui de Piracicaba, o que significava Páscoa. E dessa turma de 20 a 30 crianças, só uma soube dizer que Páscoa está ligada à ressurreição de Jesus. Para todas as outras crianças, Páscoa tinha a ver com chocolate, coelho, ou então aqueles clichês, que são clichês absurdos, do tipo, Páscoa é a época da renovação da vida. Se você parar bem para notar, você dizer que Páscoa é a época da renovação da vida, não diz muita coisa. Porque o que significa a renovação da vida? Não, porque Páscoa é a época do renascimento. Não, mas que renascimento? Precisa haver alguma coisa mais profunda que isso. Precisa haver alguma coisa mais substanciosa. Acontece que, historicamente, não apenas a sociedade, mas a igreja tem perdido a base de muitas dos seus principais pontos de fé. É por isso que, para muitas igrejas, inclusive, a Páscoa vai ser um momento no próximo domingo que vai ter uma distribuição farta de ovinhos de chocolate, coelhinho, e por aí vai, e somente isso. Isso é um problema sério, porque historicamente, então, a igreja tem perdido as suas bases, e qualquer pessoa minimamente inteligente sabe que se você destrói as bases de qualquer edificação, aquela edificação está fadada a cair. Mais tempo, menos tempo. Nós hoje temos dificuldades para encontrar, por causa disso, cristãos sérios, maduros, conscientes, que consigam dar respostas bíblicas às grandes questões do dia a dia. Porque nos falta, sim,
as bases de onde nós viemos, para onde estamos indo, em que caminho, em que solo estamos pisando. É por isso que nesses 2 domingos, hoje e no domingo que vem, nós vamos falar sobre Páscoa. Mas eu quero começar falando de onde vem essa história. Porque nós precisamos entender muito bem a construção do conceito, a grandeza dessa história toda, para compreender também a infinitude do amor de Deus ao ressuscitar Jesus dos mortos e nos dar a vida que deveria ser apenas dele. Para isso, nós vamos para um texto lá do Antigo Testamento, que é um texto de Êxodo. Êxodo é um livro que narra a libertação do povo de Israel, que estava escravo lá no Egito. Você já deve ter assistido desenhos, filmes sobre isso. Os mais antigos aqui assistiram os 10 mandamentos com... Eu sempre esqueço o nome do... Charlton Heston. É um filme de 1900 e nada, quase cinema mudo. Moisés fazia as coisas em braille, uma coisa mais ou menos assim. Libras, foi o que eu falei. Libra, dólar, tá tudo caro. Bom, braille. A pessoa fica soprando aqui, braille, eu falei, duro, viu? Fica atrapalhando. O inimigo. Depois teve aquele desenho, como é que chamava o desenho? Um desenho fantástico. Se você não assistiu Príncipe do Egito, né? Vale a pena, é muito legal esse desenho, para criançada assistir, para adulto assistir. É muito bem feito, acho que foi Spielberg que fez, alguma coisa assim. A história é relativamente conhecida. O povo de Israel ficou escravo no Egito por cerca de 400 a 430 anos. Até que chega um momento em que Deus resolve intervir e libertar o povo. E aí ele escolhe um cara chamado Moisés, e aí Moisés começa a brigar com o faraó do Egito, dizendo, olha, você tem que libertar o povo. E o faraó fala, não vou libertar o povo. Aí Moisés fala, se você não deixar o povo sair, libertar o povo, Deus vai mandar umas pragas aí, vai começar, o bicho vai pegar pro lado de vocês. E o faraó fala, não vou deixar. E Deus manda 1, 2, 3, 9 pragas e nada de deixar o povo embora. Até que chega então a derradeira praga que Deus vai mandar sobre o Egito para definitivamente fazer com que o coração de Faraó seja amolecido e ele deixe o povo de Israel ir embora. Esse é o contexto do capítulo que nós vamos ler. Só que, antes disso, antes dessa 10ª praga chegar ali, Deus dá uma ordem a Moisés e a Arão, que era o seu irmão, que coordenavam espiritualmente o povo, dizendo, hoje vai ser o dia que eu vou libertar vocês. Só que vocês, então, receberão de presente um memorial, algo que vocês farão todos os anos, até o fim da história, para relembrar a libertação que eu dei a vocês. Aí, então, Deus vai instituir, pela primeira vez na história, aquilo que nós chamamos até hoje de Páscoa. Então, esse texto está dentro desse contexto maior de um povo oprimido há mais de 400 anos, clamando por libertação, sendo escravizado de uma maneira absurda, e agora Deus vai intervir. E então traz uma celebração para o povo. Vamos lá para o texto, que eu acho que o texto é muito importante e traz alguns princípios fundamentais para a nossa vida. A partir do versículo 1, o texto diz assim: o Senhor, Deus, disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. A primeira coisa que Deus está dizendo é, gente, a partir de agora nós vamos recomeçar tudo. Veja o que Deus está dizendo. Este, a partir de agora, vai ser o primeiro mês do ano para vocês. Historicamente, Deus sempre trabalhou com recomeços. Quando você vai olhando para a Bíblia, você vai notando que Deus, sempre de maneira abrupta, quer
quebra a vida de muita gente para fazer essa vida totalmente nova de novo. Pessoas que querem caminhar com Deus, pessoas que estão dispostas a encarar o cristianismo da forma como o cristianismo é, devem estar sempre dispostas a ter a vida totalmente virada do avesso. Bom, eu sei, e é necessário dizer isso, que isso não é agradável. Mas é um jeito muito peculiar de Deus fazer as coisas. Há um cântico antigo, eu acho que é tão antigo quanto Alvo Mais Que a Neve, que a gente acabou de cantar, e eu vi algumas pessoas mais experientes quase chegando às lágrimas, algumas pessoas quase orando em línguas depois de cantar Alvo Mais Que a Neve. Eu acho que é a primeira vez na história que o ajuntamento canta um hino. Marque esse dia de recomeço, gente. Está trazendo recomeço à nossa história. Tem um cântico que dizia assim, alguns aqui devem se lembrar, era mais ou menos assim: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz de novo. Eu tenho medo de cantar isso, porque o pessoal canta como se isso fosse uma coisa tão assim: quebra minha vida e faz de novo. Você já notou que você está pedindo? Você está pedindo para Deus pegar a sua vida e quebrar. Aí, quando Deus quebra, a pessoa fala assim: Deus é injusto. Quem Deus pensa. Aí Deus fala: mas foi você que pediu, meu filho. Deus. Só que, ruim para nós e bom para o reino, é assim que Deus historicamente tem agido. Pessoas que não conhecem a Deus se surpreendem quando Deus age da maneira como ele sempre agiu na história. Porque talvez nos falta conhecimento de ver o modus operandi de Deus. Mas quando Deus vai instituir o princípio de libertação para o povo dele, e vai instituir a Páscoa, ele diz: gente, lembrem-se que esse é um recomeço. Esqueçam tudo o que aconteceu até agora para viver uma nova realidade, uma nova vida e uma esperança renovada a partir desse momento. Esse, a partir de agora, é o primeiro mês do ano para vocês. Pessoas que estão dispostas a celebrar a Páscoa como ela é, têm que estar dispostas a todo dia ouvir de Deus. Esse é um recomeço. Se você não estiver disposto a, por causa disso, largar velhos vícios, abandonar velhos valores, abandonar a velha história de vida, marcada muito mais pela obediência ao pecado do que pela obediência a Deus, você vai ter muita dificuldade para compreender e para entrar nesse processo de Deus. Nós temos um problema de sempre querer recomeçar alguma coisa com os mesmos pressupostos. Isso é um problema sério do ser humano. Ele quer começar, é uma frase famosa isso, achando que fazendo tudo do mesmo jeito, por algum motivo os resultados serão diferentes. Quer ver só? Provavelmente quando chegou o Réveillon de 2014 para 2015, muita gente fez promessa de que 2015 tudo vai ser diferente. E tem até uma música, né? Daqui para frente tudo vai ser diferente. Manada. Você vê que eu estou musical hoje, né? Eu realmente hoje, eu não sei que música é essa, mas eu lembrei dessa música agora. Acontece que nada é diferente diante de pessoas que fazem sempre a mesma coisa. Aliás, esse é um problema muito sério, inclusive na igreja. Porque a igreja quer se reinventar às vezes, inventar processos e técnicas de evangelismo, por exemplo, com as pessoas fazendo todos os dias as mesmas coisas que faziam antes. E o processo de conversão de uma igreja nunca começa na programação que ela faz, mas no coração daquele que participa dela. E esse é um problema sério de muitas igrejas, que inventam campanhas, processos, jejuns e por aí vai, sem que haja uma transformação no coração daqueles que estão participando. Esse é o primeiro mês do ano. Vocês têm que estar dispostos a começar tudo absolutamente do zero. Isso é muito importante, porque no Novo Testamento, muito tempo depois, Paulo escreve algo aos cristãos dizendo: porque em Cristo todas as coisas velhas ficaram no passado. Tudo foi feito absolutamente novo. O cristianismo tem que estar acostumado às coisas novas a cada dia. Mas o texto continua. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês,
Todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Eu preciso dizer isso, porque eu estava conversando em casa sobre isso, né, sobre a aula, sobre a pregação, e aí a Débora falou assim, puxa, mas e os vegetarianos? Veja que não há espaço para eles no reino. Fica a dica para quem está colocando foto no Facebook e me marcando com comidas vegetarianas. Né? Fica a dica aí. Era obrigado para participar da Páscoa a comer o carneiro ou o cabrito. Então quem fosse vegetariano estava fora do povo de Israel. Fica a dica. Acho que Deus está falando com pessoas aqui nessa comunidade. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. Agora Deus começa a trabalhar uma outra coisa importante. Você vai pegar um animal, você vai matar aquele animal e você vai comer. Só que quando você estiver satisfeito e aquele animal ainda estiver ali, se a família for pequena para tanta comida, o que é obrigatório fazer? É obrigatório dividir. Ao estar satisfeito, é obrigatório que você compartilhe isso com outros. É interessante, inclusive, que Deus manda compartilhar com quem? Olha para o texto. Porque Deus dá uma metodologia muito clara, muito específica. Ele diz, se é muito para a sua família, não tem problema. Você vai compartilhar. Agora, ele não diz assim, compartilha e vai compartilhando. Não, Deus tem um método muito claro. Compartilha com quem? Com o vizinho mais próximo. Me parece que desde o começo, Deus é altamente missional naquilo que faz. Me parece que desde o começo, Deus tem instruções missionais para o seu povo. Dizendo, bom, se você é alguém do povo, atento às necessidades do povo, é também de pressupor que você é uma pessoa preocupada com a vida do próximo. Se você é uma pessoa preocupada com a vida do próximo, aliás, o cristianismo tem a ver com amor ao próximo, é muito provável que você tenha relacionamento com o seu vizinho mais próximo, porque você está interessado na vida dessa pessoa. Você não é um fofoqueiro, você é um interessado na vida do próximo. Você tem relacionamentos intencionais para abençoar a vida do outro. Então, lembre-se, na Páscoa, o primeiro princípio é tudo novo, e ao você estar satisfeito com aquilo que alimentou você através do cordeiro que você está comendo, é obrigatório que você compartilhe isso com o vizinho mais próximo. Há um outro problema institucional nessa coisa. Primeiro, que a tarefa de evangelização e de compartilhar o cordeiro se tornou um trabalho. É mais ou menos assim, se você vai organizar um evento em que você precisa compartilhar o evangelho com alguém, você tem que chamar um pastor. Ou você tem que chamar um evangelista. É igual, por exemplo, eu não sei quantos aqui já passaram por isso, mas acontece em muitos lugares, possessão demoníaca. Aí, por exemplo, você está na casa de alguém ficou lá possesso. Vai dar aquela coisa, mão para trás, escorrega e tal, e uma baba. Qual a primeira coisa que as pessoas fazem? Liga para o pastor. Liga para o pastor porque, primeiro, o pastor ganha para isso. Segundo, o pastor é treinado para isso. Mas, em tese, o que você tem que fazer quando alguém está possesso? Você tem que ir lá orar e falar para o demônio, chispa, vaza. Dá um sinal para ele. Vaza, sai. Em tese, qualquer cristão pode orar. Mas por que se chama o pastor para fazer isso? Porque as atividades básicas do cristianismo hoje são tratadas como trabalho, instituição, e não como vida. Então, na história do cristianismo pós-moderno, se você quer evangelizar o vizinho, você organiza um culto na sua casa e chama alguém que o seu vizinho nunca viu na vida para pregar. Que é conhecido também como uma armadilha para vizinho.
Você convida ele para alguma coisa que aparentemente é legal, quando ele chega lá e dá de cara com um pastor que ele nunca viu na vida. Você fala, meu Deus, me convidaram para um churrasco. Aí antes do churrasco vão fazer um culto. O seu vizinho vai morrer de raiva de você. O que a Páscoa está dizendo é natural. O pressuposto você é uma pessoa que se interessa pelo próximo. Ao se interessar pelo próximo, você conhece o seu vizinho, e compartilhar do cordeiro com o seu vizinho torna essa coisa mais natural do mundo. O problema é que nós estamos vivendo a nossa vida focada naquilo que nós queremos fazer, e não no que Deus quer que a gente faça. Por exemplo, Deus pede para nós alcançarmos pessoas com o amor de Deus. Mas alcançar pessoas com o amor de Deus tem alguns problemas. Por exemplo, significa que talvez... Vamos pensar aqui que o Marcão é um cara que precisa do amor de Deus. Vamos pensar. Vamos pensar que ele é um cara totalmente em pecado, tá? Fica aqui apenas sim. Teoria, hipótese. O que você falou mesmo? É Libras, né? Fica aí a hipótese. Ele é meu vizinho. E Deus está falando ao meu coração há tempos. Cara, faz contato com ele. Faz contato com ele. Porque talvez o Espírito esteja soprando no meu coração que quer alcançá-lo. Só que pode ser que eu tenha só um sábado à noite para fazer isso. Mas no sábado à noite, sei lá, no sábado à noite eu prefiro muito mais investir o meu tempo nas coisas que eu gosto de fazer. E não nas coisas que Deus quer que eu faça. E vamos ser sinceros, entre fazer o que Deus quer e fazer o que eu gosto de fazer, o que é que ganha? Geralmente, historicamente, ganha o que eu gosto de fazer. E o que Deus quer que eu faça, pode esperar. Até porque, se Deus quer alcançar ele, vai arranjar alguém, vai dar um jeito, e pode ser que um passarinho pouse ali na cabeça dele, ele acha que é Jesus, e vai se converter, porque um passarinho pousou na cabeça dele. É assim que nós temos vivido a vida. No entanto, veja, desde o começo, na instituição da Páscoa, há um princípio missional. O cordeiro tem que ser compartilhado com o vizinho. Pessoas que se satisfazem sem pensar no próximo são pessoas que não compreenderam o cerne da missionalidade cristã. E isso tem alcançado os mais diversos setores do mundo que nós vivemos. Eu assisti um vídeo, eu não lembro o nome, se eu achar eu compartilho durante a semana, aí você pode ir lá assistir. Um grupo nos Estados Unidos, Nova York, uma das principais ruas ali de Manhattan, pegaram uma criança, mais ou menos 10, 11 anos, um frio de 5 graus Fahrenheit, eu não faço a mínima ideia de quanto é isso em Celsius. O nosso assessor para assuntos de internet vai fazer agora a conversão, dizendo quanto é em Celsius 5 graus Fahrenheit. Fahrenheit. Quer que eu soletre? Não precisa? Vamos lá, atenção. Pegaram uma criança, essa criança estava com uma calça jeans, uma camiseta igual a minha, só com meia manga, um saco de lixo daqueles de 100 litros, aqueles sacos pretos, e uma plaquinha pedindo comida, pedindo ajuda. Uma rua movimentadíssima, 5 graus Fahrenheit, que significa menos 15 graus Celsius. Menos 15 graus Celsius eu acho que é frio. É frio. E você nota pela imagem que está um vento. Então é uma criança, 10 a 12 anos, com uma camisa sem manga, uma calça, tremendo, com um saco de lixo, pedindo doações. E as pessoas vão passando. Algumas olham, o passo fica mais lento, mas elas vão embora. Chega uma hora que o menino, ele então pega o saco de lixo, porque é um teste que eles estão fazendo, mas é claro, o menino também está com frio. E ele entra, ele usa aquele saco de lixo para se cobrir, aí ele deita no chão. Então ele deita, ele entra dentro daquele saco, ele fecha e fica ali deitado. E as pessoas vão passando.
Passam-se 2 horas e ninguém parou para ajudar aquele menino. Até que um homem chega perto dele e pergunta assim: você está sozinho? Você não tem família? Está com frio? E o menino já tremendo nessa hora, já não é mais apenas um ator. 2 horas a menos 15, aquele menino está congelando. E aí aquele homem tira uma blusa, coloca no menino e fala assim: olha, eu vou então pegar uma comida pra gente. Você fica aí que eu vou pegar uma comida pra gente então, né? Detalhe, esse homem é um mendigo. Depois de 2 horas, a única pessoa que parou para acudir uma criança numa das principais ruas, numa das principais cidades do mundo, é o mendigo. Sabe por que ele fez isso? Ele sabe. Sabe qual é o nosso problema não compartilhar coisas boas? Nós perdemos a percepção do sofrimento, que é não ter uma vida com Deus. E não ter as principais coisas. E nós perdemos, inclusive, a consciência de como são abençoadoras e boas as coisas que nós temos. Então nós tratamos tudo como muito normal. Por exemplo, você conhece a Cristo e tem uma igreja para adorá-lo todo domingo à noite. Tanta gente faz isso. Mas nesse exato momento, há pessoas amadas por Deus morrendo totalmente distantes do amor dele. Totalmente alheias àquilo que nos é tão caro. E nós simplesmente estamos diariamente passando por elas, como aquelas pessoas passaram diante daquele menino morrendo de frio. Como se fosse alguém que, azar dele. Talvez ele tenha feito alguma coisa para merecer isso. Desde o começo, Deus instituiu a missionalidade no coração daqueles que são do seu povo. É impossível um cristão autêntico e sincero conhecer pessoas que não conhecem a Cristo e não se sentir constrangido e impelido em direção a elas por causa disso. Ou então, se isso acontece, é porque nós não compreendemos a grandeza daquilo que aconteceu em Cristo. O texto continua. O animal que você vai comer, vai compartilhar, escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Há 2 coisas interessantes. O animal tem que ser sem defeito, e o povo tem que passar sangue nas portas. Eu acho que o texto está começando a falar de uma outra história. Me parece que o texto não é apenas sobre uma Páscoa de um povo que está sendo liberto do Egito. Parece que esse texto obrigatoriamente nos faz ver uma outra história. Por isso vamos continuar. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. A Páscoa tem um sentido claro de urgência. Deus está dizendo, o que eu estou dizendo para vocês fazerem tem que ser feito ontem. Não é aquela coisa que nós assim, poxa, Deus mandou fazer. Então agora vamos sentar, vamos analisar durante 3 a 4 meses o que Deus mandou fazer. E aí, quando nós acharmos que estamos prontos, a gente vai fazer. Nós conhecemos a nós mesmos e sabemos que quem age assim não faz absolutamente nada nunca. O que Deus está dizendo é, comam apressadamente. O que eu estou pedindo para vocês é algo urgente. O compartilhar do cordeiro, o comer o cordeiro, o sangue nas portas é algo que vocês precisam fazer exatamente agora. Porque disso depende a vida. É uma questão de vida e morte que está sendo tratado aqui. Mas também, não sei se você notou, tem outras coisas interessantes aqui para comer. Ervas amargas. Carne é bom, não é? Não sei se você gosta de carneiro bem temperado.
Vamos, molho de hortelã. Molho de hortelã eu dispenso. Tendo um bom tempero, um bom vinho interessante, um bom vinho, carneiro, aquela coisa toda. A Bíblia não fala de abobrinha, essas coisas, essas porcarias todas. No entanto, Deus diz assim: vocês vão comer junto com isso a erva amarga. Porque gente alcançada pelo Cordeiro não pode esquecer o tempo de escravidão. Você tem que sempre ter na lembrança alguma coisa que faça você não se esquecer de como é viver no pior. Sabe o que eu acho que nos prejudica um pouco com relação à gratidão que nós louvamos a Deus? Nós esquecemos como é angustiante viver escravo do pecado. Talvez a nossa vida tenha sido uma vida muito normalzinha, do tipo, eu cresci na igreja, eu vivi na igreja, eu já estou aqui há alguns anos. A gente talvez tenha se esquecido como é viver sem nenhum sentido. Talvez nós tenhamos nos esquecido dos grandes problemas de quando nós éramos alcançados por alguma depressão sem nenhuma esperança, por exemplo. Sem a esperança de que um dia Deus vai intervir definitivamente na história e todas as nossas dores serão sanadas. Hoje nós vamos vivendo como se sempre tudo foi muito bom para a gente. E o que eu quero dizer é o seguinte: nós precisamos ter uma noção clara da porcaria que o pecado faz na nossa vida para ter uma noção exata de como Jesus transformou a nossa história. Ninguém consegue compreender o que Jesus fez na cruz se não tiver uma noção exata do estrago que o pecado faz em nossa vida. Da porcaria que é o pecado. Porque se você pensar em qualquer mal que você fez, que você sofreu, ou que você vê na sociedade, tudo está absolutamente ligado a pecado. Porque quando nós pensamos em pecado, nós não pensamos inclusive nas consequências que vão crescendo, na bola de neve que vai se formando e que leva às piores coisas. Nós só nos assustamos quando alguém chega a um nível de pecado, por exemplo, que atinge números estratosféricos. Nós vimos na semana passada o caso do piloto naquele avião que estava indo da França para a Alemanha, eu acho, e que caiu na França. Provavelmente um ato suicida de alguém que teve algum problema e que resolveu, pilotando um avião, derrubá-lo, com 150 pessoas. Qual é o problema principal desse piloto? É o pecado. Qualquer mal que você encontrar no coração dele tem a sua raiz no pecado. Qualquer mal que você encontrar na sua vida tem raiz no pecado. E qual é o problema do pecado? O problema do pecado é que, historicamente, ele significa um rompimento com Deus. Significa dizer que Deus disse para fazer X e nós queremos fazer Y, dizendo para Deus, o seu jeito para nós não serve. Nós queremos viver do nosso jeito. Acontece que desde o começo Deus disse para a gente, o jeito de vocês gera morte, o meu gera vida, mas escolham. E nós temos feito a opção pela morte desde o começo. Talvez nós não tenhamos noção, porque nós também somos filhos dessa geração que diz assim, não, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca me prostituí, eu não sou como aqueles políticos, por exemplo, da Operação Lava Jato. Não, eu não sou assim. Mas nós bem sabemos, pelas reações e ações que nós temos, que é apenas uma questão de oportunidade. Porque nós nos corrompemos nas pequenas coisas. Eu lembro de uma época quando eu era jovem, eu apenas lembro disso, não participei disso, que no lugar onde nós estávamos descobriram que uma lanchonete, se você fosse lá naquela lanchonete e pedisse um lanche, você comia aquele lanche, quando você pediu o segundo, por alguma coisa, que eu não sei explicar até hoje, se você pedisse o segundo, não entrava no sistema. Então você comia 2 lanches e só pagava 1. O que eu engordei aquele ano...
A gente pode falar assim, que besteira, é só um lanche. Sim, é o que eu tinha disponível para roubar. Eu não tinha 1 milhão. Mas se eu tivesse 1 milhão, eu estava milionário. Como eu não tenho 1 milhão, eu só estou gordo. Se fosse 1 milhão, eu estava gordo e milionário. É assim que nós funcionamos. Fruto do pecado. Que vai gerando morte. Que vai gerando situações em que nós vamos passando outros para trás. Em que nós vamos lutando contra a nossa própria vida, tendo nojo de nós mesmos, fazendo burrada atrás de burrada. Aí a Bíblia diz que para resolver o nosso problema, não era problema de Deus. Deus já tinha avisado. Deus já tinha dado todas as dicas. Ele poderia simplesmente olhar para nós e dizer assim, vocês escolheram, agora morram. Ele resolveu enviar o Deus Filho como um substituto perfeito, que poderia fazer tudo o que agradasse ao Pai de uma tal forma que o Pai ficasse plenamente satisfeito. Que foi voluntariamente para a cruz e topou levar sobre si todos esses nossos pecados. O que significa dizer que se Deus assim quiser, Ele pode pegar todos os pecados desse piloto, desse avião e dizer, está pago. Você pode achar uma injustiça isso, mas sim, a graça é injusta, porque não nos dá o que nós merecemos, mas dá o que Deus, pelo seu grandioso amor e misericórdia, resolve nos dar. Porque sejamos sinceros, o que a gente merece? Céu ou inferno? Inferno. Você merece o inferno. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga, você merece o inferno. Você merece o inferno. O diabo é seu companheiro. O pessoal fala assim, eu vi uma luz no meu quarto, acho que é Deus. É mais fácil ser o diabo. Porque se ligado ao que nós estamos fazendo, é mais fácil ser o diabo do que Deus. Se você vê uma luz, sai correndo. É o tinhoso. Sabe por que a gente pode rir dessa história? Porque a Bíblia diz que Deus arrebentou com tudo isso e nos deu o céu através de Jesus. Ele ressuscitou. Por que ele vence a morte? Porque o pecado não tem mais domínio. O que significa dizer que se a gente morrer hoje, a gente vai abrir os olhos e vai encontrar Jesus. Não porque nós merecemos, mas porque Ele nos deu isso de presente. No entanto, nunca se esqueça de como isso custou caro. Porque Ele teve que pagar na cruz com a própria vida o preço de todos os nossos pecados. Ervas amargas que precisam ser lembradas. Talvez nada nos afaste tanto de Deus do que a sensação de que nós somos bons. Porque quanto mais nós achamos que somos bons, mais nós não precisamos de Deus. Sou bom. Eu prego o evangelho na igreja que eu pastoreio todo domingo. Mas só Deus sabe como estar aqui todo domingo, para mim, tem uma sensação de privilégio. Porque só eu e Deus, nesse caso, sabemos como eu não mereço estar aqui. Talvez para nós sentar para adorar numa igreja seja muito simples, porque talvez nós esqueçamos o quanto nós não merecemos estar aqui. Ervas amargas que tem que estar presente na celebração da Páscoa. Para terminar, deixa eu ver se eu estou certo aqui. Naquela mesma noite, passarei agora. Isso, sim. Vou ver se o neto fez certo aqui a folha. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comerão como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. Notou o que está acontecendo? Matem o cordeiro, peguem o seu sangue e passem nas portas. O juízo vai vir sobre a terra. E onde houver o sangue, não haverá morte.
Notou que Páscoa não é apenas a celebração da libertação de um povo do Egito, mas o prenúncio do grande acontecimento que viria a acontecer na cruz? Onde houver o sangue do Cordeiro, não haverá morte. Onde há sangue do Cordeiro, não há execução de juízo, porque estão debaixo de juízo aqueles que não vivem debaixo do Cordeiro. Aqueles que vivem de acordo com Cristo Jesus e devotados a Cristo Jesus, reconhecendo que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como diz a Bíblia, não estão mais debaixo de nenhum juízo. Há milênios havia clara demonstração do que Deus faria através de Jesus, porque o centro da Bíblia é Cristo, tudo na Bíblia é para Ele, e todas as coisas têm que ter Ele como foco. Quando nós compreendemos a história da Páscoa, que está apenas começando e nós vamos continuar no domingo que vem, nós conseguimos compreender como é absurdo resumir tudo isso em chocolate. Como é absurdo resumir isso em coelhinho. Como é absurdo resumir isso em qualquer coisa que não seja a celebração do sangue do Cordeiro, que faz com que o juízo não nos atinja e nós não mais morramos eternamente diante de Deus. Possamos viver para Ele, obedecer a Ele, não receber mais as consequências do pecado em nossa vida, saber que Deus nos ama, saber que Deus nos aceita, saber que hoje nos trata como filhos. Pessoas que erram tanto diante de um Deus tão santo, diante de um Deus plenamente justo, ainda assim nos achegamos diante dele e somos aceitos. A Bíblia diz que, inclusive, no dia do juízo final, nós, o que vivemos debaixo do sangue do Cordeiro, poderemos chegar diante dele de maneira confiada. Poderemos chegar com alegria e não a expectativa de qualquer tipo de condenação, porque a Bíblia diz que já não há nenhuma. A Bíblia não diz não haverá. A Bíblia não coloca isso no tempo futuro, ela diz, já não há, agora, desde já, nenhuma, absolutamente nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O grande lance dessa história é que exatamente no momento em que eu peco, Deus olha para mim e vê o quê? Jesus. A Bíblia diz que Deus resolveu ver em nós a imagem do seu Filho. Quando eu vi você pecando, eu posso dizer assim, você está em pecado. Deus, na mesma hora, pode olhar e dizer, eu vejo nele Jesus. E Jesus é perfeito. É por isso que nós oramos e fazemos a oração em nome de Jesus. É por isso que vivemos em nome de Jesus. Porque se fôssemos viver por nós mesmos, Deus olharia para nós e daria de presente um raio na cabeça. Ele não faz isso, porque esse raio já foi lançado sobre Jesus na cruz. E ali Deus foi satisfeito, a justiça de Deus foi satisfeita. O sangue que era passado nas portas, os umbrais da porta do povo de Israel, hoje lava o nosso coração. Deus olha para nós e vê o seu Filho. Isso é fantástico. É bom demais para não ser compartilhado. É como se você estivesse na sua casa fazendo o melhor churrasco do mundo. Sabe aquele churrasco que você não sabe como você fez tão bem? E aí, alguém está passando e você diz, se eu contar, ninguém vai acreditar. Então eu tenho que chamar alguém para experimentar. Até porque as melhores coisas da vida só têm sentido na companhia do outro. É igual futebol, né? Futebol é legal, mas já assistir um jogo de futebol sozinho não tem graça nenhuma. Porque se seu time ganha, você não tem quem comemorar ou tirar sarro. É igual churrasco, fazer churrasco sozinho. Ninguém faz churrasco sozinho. Churrasco é bom, mas ninguém faz sozinho. As coisas boas são compartilhadas. Páscoa é momento de nós compartilharmos, não o renascimento da vida, ou aquelas frases idiotas de Facebook. É momento de nós compartilharmos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vamos continuar essa história na semana que vem. Nós vamos lá para o Novo Testamento e ver como essa celebração se transforma numa realidade espiritual marcante em nossa vida e para a honra e glória do nosso Deus. Deus, te louvamos pela Páscoa e Cristo Jesus.
pela libertação do pecado, da escravidão do pecado em nossas vidas, para vivermos para a glória do Senhor. Que a urgência do compartilhar disso esteja gravado em nossos corações, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.